Meus irmãos, vamos até 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Versículo 4 até o versículo de número 9. A oração do apóstolo Paulo, que ainda faz parte da introdução dessa carta. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 até o versículo de número 9. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Em Lucas, Jesus diz o seguinte a respeito dos 10 leprosos que foram curados. Então lhes perguntou Jesus, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E essa frase de Jesus continua ecoando. Onde estão aqueles que foram abençoados por Deus? Aonde estão aqueles que foram agraciados por Deus? Aonde estão aqueles que receberam uma porta de emprego? Aonde estão aqueles que receberam a cura? Nem todos voltam para agradecer. Nem todas as pessoas que recebem bênçãos e graças do Senhor são capazes de serem gratas a Deus, de voltar aos pés de Jesus Cristo para agradecer. Isso tem a ver, então, com a virtude cristã da gratidão, que agrada muito ao Senhor. Deus se agrada quando nós somos gratos a Ele. Quando nós reconhecemos de diversas formas, com as nossas palavras e também com as nossas atitudes, que não merecemos coisa alguma, que temos recebido muito do Senhor. Paulo trata dessa questão aqui na sua oração, nessa introdução da carta aos Coríntios. E dentro da sua oração nós podemos ver essas características, porque é uma oração, em certa medida, de ações de graças, mas também de certeza. Fazendo uma recapitulação daquilo que a gente tem visto até agora, nós temos visto que o objetivo dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios é que estes crentes desenvolvessem um comportamento maduro, tendo em vista que muitos destes cristãos eram imaturos em diversas áreas de sua vida, de suas vidas. Nós vimos parte da introdução, que é a saudação do apóstolo Paulo, versículo 1 até o versículo de número 13, em que nós vimos que, apesar de todos os problemas daquela igreja, Paulo ainda considerava aquela igreja como uma igreja de Deus. Apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades. Nós vimos também que, às vezes, o problema de igreja não está na sua liderança, mas está nas próprias pessoas. Às vezes isso ocorre, como era o caso de Corinto. Nós vimos também que um líder, como Paulo fala nessa sua saudação, um líder tem que ser vocacionado por Deus. Ele era apóstolo segundo a vontade de Deus. Ele não era um apóstolo, não era um líder que foi vocacionado pelo ser humano. Ele tinha que enfatizar isso porque muitas pessoas daquela igreja não aceitavam o seu pastorado, o seu apostolado, e inclusive não tinham um bom relacionamento com o apóstolo Paulo. Não da parte dele, mas da parte dessas pessoas. E chegamos então, depois dessa saudação, que é uma saudação comum que Paulo faz praticamente em todas as suas cartas, vem um trecho também de oração, que também é uma parte comum na maioria das cartas do apóstolo Paulo. Depois que ele faz uma saudação, que ele diz que ele é o apóstolo Paulo, da parte de Deus, e que fala aquelas pessoas de determinado lugar, no nosso caso aos crentes em Corinto, ele faz uma oração. E essa oração, ele introduz características que ele vai tratar mais tarde na carta.
e também características que dependem do contexto, né? As orações de gratidão e de intercessão são diferentes, dependendo do contexto de cada carta que o apóstolo Paulo está escrevendo. Mas do versículo 4 até o versículo de número 9, nós vemos então o apóstolo Paulo expondo as razões de sua oração. Olha, eu tenho orado, eu tenho me colocado diante de Deus, eu tenho intercedido, tenho me colocado diante da presença do Senhor. E nós vemos duas características importantes dentro dessa oração, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é que a oração de Paulo expressa a sua gratidão por aquilo que Deus fez com aqueles crentes. Repito, expressa a sua gratidão por aquilo que Deus fez com aqueles crentes. Nós vamos ver isso, versículo 4 até o versículo de número 6, através de alguns elementos importantes. Por exemplo, no versículo 4, Paulo expressa a sua gratidão por causa da graça de Deus derramada sobre aquela igreja em Cristo Jesus. Observe, por exemplo, o que ele diz no versículo 4, nós já lemos, mas vamos repetir. Versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus, eu agradeço a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Ele não diz que dá graças a Deus somente em algumas circunstâncias, não é verdade? Tanto essa palavra sempre, e quanto também a expressão verbal aqui, que está no presente do indicativo, que é uma expressão do texto grego que é constante, significa que ele sempre dava graças ao Senhor, que constantemente ele dava graças ao Senhor. Constantemente ele agradecia ao Senhor, não era um ato isolado do apóstolo Paulo. E nós também presumimos que o apóstolo Paulo não está mentindo aqui, não é verdade? O apóstolo Paulo sempre dava graças ao Senhor a respeito daquela igreja. E por que o apóstolo Paulo dá graças ao Senhor a respeito daquela igreja? Ele vai elencar vários motivos aqui de ações de graças. O primeiro motivo é por causa da graça que foi dada àqueles crentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso ele diz, sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, ou seja, por causa da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. O verbo no passado demonstra que essa graça já foi dada àqueles crentes. É o famoso tempo verbal aqui, que não tem no português, né, mas tem na língua grega, que é o famoso auristo. Né? O pessoal no seminário ficava com medo desse tempo verbal. Né? Nós vamos estudar sobre o auristo. O auristo é uma ação no passado vista como um todo. Essa ação foi feita no passado. A graça de Deus já tinha sido derramada sobre aqueles crentes e o apóstolo Paulo está louvando a Deus por isso. Afinal de contas, meus irmãos, nós estamos falando aqui de alguém que fundou aquela igreja. O apóstolo, em suas viagens missionárias, mais especificamente na sua segunda viagem missionária, fundou a igreja de Corinto. Ele viu a graça de Deus sendo derramada. Ele está falando com certeza, ele viu pessoas se convertendo naquele lugar. Sim, depois aquela igreja passou por problemas, ele foi informado, como nesse contexto, pelos da casa de Cloé, que havia problemas naquela igreja, mas ele sabia que havia pessoas salvas ali. Ele tinha visto o Espírito Santo operar na vida daquelas pessoas. Por isso ele diz, com convicção, eu louvo a Deus porque a graça de Deus foi derramada na vida de vocês, a graça de Deus dada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa expressão de associação é muito presente nas cartas do apóstolo Paulo. Em Cristo Jesus, em união com Cristo Jesus. Quer dizer que essa graça é uma graça diferenciada, não é uma graça comum, mas é uma graça que é dada para aqueles que estão em união com Cristo Jesus. Há vários tipos de graças, não é verdade? Deus mesmo falou através de seu Filho Jesus Cristo que Ele derrama a chuva só sobre os bons? Não, sobre os maus também. E a chuva não é um tipo de graça? Um tipo de bênção? Mas não é uma bênção por estar em união com Cristo. As bênçãos que Deus nos dá por estarmos em união com Cristo, na expressão aí, né, que vos foi dada em Cristo, né, uma expressão de associação.
elas são especiais. Paulo está falando aqui da fé, Paulo está falando do arrependimento, Paulo está falando dos dons espirituais em Cristo Jesus. Paulo está falando então de graças especiais que são derramadas somente nos salvos. E ele então louva a Deus por causa da graça, né? Agradece a Deus por causa da graça derramada sobre aqueles crentes. No versículo 5, o apóstolo Paulo vai louvar a Deus em gratidão, vai demonstrar que ele fazia isso constantemente, por um outro motivo, por conta da capacitação espiritual que aqueles crentes tinham. Alguns até enxergam aqui, irmãos, de uma forma, entendo que errônea, que o apóstolo Paulo está sendo irônico aqui. Como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, não, vocês estão cheios do conhecimento, né? Vocês estão cheios da graça. Por que alguns entendem dessa maneira? Porque depois da saudação, o apóstolo Paulo já começa, como a gente diz, descer o cajado, né? Então, alguns entendem que ele está sendo irônico, como quem estivesse dizendo assim, olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, hein? Vocês são cheios do Espírito Santo, hein? Olha. Só que nós não entendemos assim, nós entendemos que o apóstolo Paulo está sendo sincero mesmo. Tudo indica que o apóstolo Paulo está sendo realmente sincero, que Deus derramou os seus dons sobre aquela igreja, que Deus derramou da sua graça sobre aquela igreja, porque, como eu disse, o contexto de fundação daquela igreja, e dentro desse contexto o apóstolo Paulo pôde ver a graça de Deus sendo derramada. Então, ele está sendo, sim, sincero. E, por que não dizer, sábio? Por que sábio? Porque quando você vai dar uma bronca em alguém, você não chega só dando a bronca, né? A sabedoria nos ensina que a gente tem que chegar, né? Ó, meu irmão, minha irmã, vai dar uma bronca em alguém, né? Ó, meu irmão, minha irmã, você tem sido bênção na obra de Deus. Começa assim, né? Eu louvo a Deus pela graça de Deus derramada sobre a sua vida. E assim você prepara o terreno ali, né? Para poder falar de coisas mais sérias. É assim que a gente tem que fazer, não é verdade? Por isso, Paulo está agindo dessa maneira. Em todo o restante da epístola, todo o restante, fora esse trecho aqui, a saudação, Paulo vai estar exortando aqueles crentes, dando uma bronca pesada nos crentes, né? Em vários grupos. Então, Paulo está preparando o terreno aqui. Primeiramente, apelando por um fato. Quando a igreja foi fundada, a graça de Deus foi derramada. E apelando também para a sabedoria. Ele exalta aquilo que Deus fez, para que isso causasse uma afinidade, né, de Paulo com aqueles crentes, um reconhecimento de que Deus estava agindo entre eles, para que Paulo então pudesse corrigir os seus erros. Mas ele louva o Senhor pela capacitação espiritual. Que capacitação é essa? Olha o versículo 5. Os irmãos podem ler, por favor? Em tudo fosses enriquecidos. Aqui, a expressão no passivo, no sentido de que Deus é quem enriquece, é Deus que faz. Não foram eles, não foi pelas obras ou pelos méritos dos coríntios que isso aconteceu, que eles foram enriquecidos com toda a palavra e todo o conhecimento, que são, afinal de contas, iluminações de Deus para que a igreja pudesse entender a palavra e pudesse apreender o conhecimento. Porque, afinal de contas, irmãos, nem saber que Jesus Cristo é o Senhor, nós sabemos por nós mesmos. É pura iluminação do Espírito Santo. Até mesmo o simples fato, para nós simples, né? Porque nós já estamos acostumados com esse fato. O simples fato de dizermos, Jesus é o Messias, é um fato que só pode ser reconhecido se o Espírito Santo iluminar o entendimento da pessoa. Não foi assim que aconteceu com Pedro? Jesus pergunta para os discípulos quem eles diziam ser Jesus. E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se alguém dissesse para você assim, olha, eu acredito que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, hein? Você ia dar muito mérito para essa pessoa? Não, né? Todo mundo sabe disso. Quem não sabe que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo? Mas Jesus disse o que para Pedro? Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Essa expressão, a apreensão, no sentido de apreender, o conhecimento a respeito disso, foi dado por iluminação do Espírito Santo.
Não é algo que pode ser alcançado pelo intelecto. Por isso, muitas pessoas muito inteligentes não creem em Cristo. Cientistas, pessoas que trabalham na NASA, os terraplanistas ficam bravos, né? Às vezes não reconhece. A pessoa sabe fazer os maiores cálculos, mas a pessoa não acredita que Jesus é o Cristo. Por quê? Porque acreditar que Jesus é o Cristo e entender isso é uma operação do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo diz, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Lembremos, irmãos, o apóstolo Paulo está louvando a Deus. Ele está dizendo, eu agradeço a Deus porque a graça foi derramada na vida de vocês, porque vocês foram enriquecidos com a palavra e com o conhecimento em Cristo Jesus. E ele chama isso de riqueza. Olha só que ironia para os nossos tempos, né? Essa é uma grande ironia para os teólogos da prosperidade. O que é uma igreja enriquecida para os teólogos da prosperidade? Qual seria a carta dos teólogos da prosperidade aos crentes do Parque Nacional? Ou de qualquer outra igreja, né? Eu não gosto de citar nomes. Mas seria o quê? Né? Eu louvo a Deus, porque Deus tem enriquecido vocês financeiramente. Não seria assim, será? Porque Deus tem dado um carro, uma casa, Deus tem dado a oportunidade de vocês serem uma pessoa de alta sociedade. Não, o apóstolo Paulo não está de olho nessas coisas. Inclusive o contexto aqui era um contexto tremendamente ruim, em que a igreja sofria perseguição e as autoridades civis eram autoridades ruins. E o apóstolo Paulo, no meio de um contexto de autoridades civis ruins, e no meio do contexto de uma igreja cheia de defeitos, ele ainda acha motivos para glorificar a Deus, só que ele louva a Deus e agradece a Deus pelos motivos corretos. Pelas bênçãos espirituais que não podem ser compradas. Essas sim são verdadeiras riquezas. Não é como alguém contou certa vez que, numa dessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, as pessoas estavam dando testemunho e o pastor dizia, conta a bênção, né? Dava o microfone ali, né? Para a pessoa contar a bênção. Eu ganhei um carro, eu ganhei uma casa, eu ganhei isso, aquilo. Alguém disse isso, acho que foi até o Augusto Nicodemos que contou essa. Ele estava vendo isso na televisão, né? Não sei o que ele estava fazendo vendo essas coisas na televisão. Acho que é para tirar a ilustração de sermão, né? E aí chegou uma senhora que disse, o pastor falou, conta a bênção. E a senhora disse assim, então, Jesus Cristo me salvou, né? Jesus Cristo mudou a minha vida. Aí ele, tá bom, mas conta a bênção. Porque na mentalidade deles, isso não é lá uma grande bênção. Bênção é só financeira. Veja, meus irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Não. Ele está louvando a Deus pelo fato daquela igreja ser rica, mas no conhecimento de Cristo Jesus, que é a maior riqueza que alguém pode ter. Ele também louva a Deus por causa do testemunho dessa igreja. Veja, irmãos, que coisa, né? Essa igreja, em toda a sua fundação, nos seus primórdios, aqueles crentes deram grandes provas de serem salvos em Cristo Jesus, por causa do seu bom procedimento. Naquele momento, talvez isso tivesse mudado em alguma medida, mas ainda havia, com certeza, crentes verdadeiros naquela igreja. Olha só o versículo 6. Ele ainda continua louvando a Deus, veja. Ações de graças, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O testemunho confirmado no sentido de que a vida piedosa daqueles crentes demonstra que eles professaram uma fé verdadeira em Cristo. O que demonstra que nós professamos uma fé verdadeira em Cristo? A nossa vida. Do que adianta dizermos que professamos a fé em Cristo, se com o nosso comportamento nós negamos a fé? Algumas pessoas, claramente, a gente observa na sociedade, na igreja também, o comportamento e vê que a pessoa não está professando com o seu comportamento a fé cristã. Às vezes só a pessoa não percebe, né? Mas todos percebem.
Todos dizem, essa pessoa não dá um bom testemunho de uma pessoa cristã. E Paulo diz o contrário aqui destes crentes, pelo menos no contexto em que ele conhecia ainda aqueles crentes, do contexto de fundação. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. E o versículo 7, ele continua louvando a Deus também as ações de graças pela suficiência espiritual daqueles crentes, tendo em vista o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe o versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui é que o apóstolo Paulo está reconhecendo, olha, Deus tem abençoado tanto vocês que não está faltando nenhum dom para vocês, neste papel que os dons têm de nos ajudar a aguardar a revelação de Jesus Cristo. Pois qual é o papel do dom? Se não equipar a igreja para que a igreja aguarde o retorno de Jesus Cristo. Esse é o objetivo dos dons. O objetivo dos dons não é o dinheiro, não é o comércio. O objetivo dos dons é equipar a igreja para aguardar o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, ou, nas palavras mais específicas aí do texto, a revelação, que é uma das palavras que traduzem tanto a palavra parousia, que é a palavra mais comum para a revelação de Cristo, que é a manifestação, como essa palavra que está no texto grego aí, que traduz revelação, que é a palavra conhecida pelos irmãos, né? Apocalipse. Essa palavra que está por trás da palavra revelação. Aguardando, então, a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Irmãos, nós vimos aqui a primeira parte do nosso estudo. A oração de Paulo expressa sua gratidão. Veja, ele está olhando para o passado, por aquilo que Deus fez. Ele reconhece que ele se coloca diante de Deus em gratidão por tudo aquilo que Deus realizou por aqueles crentes. E eu repito, uma igreja com tantos problemas. Imagine a tristeza do apóstolo Paulo ao ouvir daqueles crentes que o informaram de todos aqueles problemas. Imagine a tristeza dele, né? Ele que foi, fundou a igreja, trabalhou por aquela igreja, e agora aquela igreja estava cheia de problemas. Mas ainda assim o apóstolo Paulo vê, apesar desse contexto ruim, motivos de gratidão a Deus. Será que você tem encontrado na sua vida e no seu derredor motivos de gratidão a Deus? Paulo fazia isso, irmãos, porque ele enxergava as coisas pelo ângulo correto. Não estou falando de otimismo, tá? Otimismo não é bíblico, tá? O otimismo não é bíblico. O otimismo é uma postura que ignora os problemas da realidade. Nem, muito menos, o pessimismo. Paulo está sendo realista. Porque a realidade é que, por mais que tenhamos problemas, nós temos muito mais motivos para glorificar o nome de Deus. Quando a gente olha pela ótica correta, até mesmo nas piores catástrofes, nós temos mais motivos para glorificar o nome do nosso Deus. Até mesmo no luto. É claro que a gente não consegue enxergar, a princípio, um motivo de ações de graças. Mas veja, irmãos, pessoas com as quais nós convivemos e perdemos. Eu tive a experiência com meu pai. Nós olhamos muito do ponto de vista humano. A princípio, achamos até injusto, né? Poxa, eu queria ter convivido mais, eu queria ter me relacionado mais, eu queria ter tido um tempo maior de existência junto com essa pessoa. Mas se nós olharmos do ponto de vista bíblico, o que nós merecemos? Nós merecemos o mínimo de graça? Nós merecemos viver um dia sequer com as pessoas que amamos? E aí Deus, com a sua graça, nos dá 10 anos, 20 anos, 30 anos, é tudo por graça. Quando nós enxergamos com essa ótica, o que nós fazemos? É claro, depois de um tempo, né, depois de nos recuperarmos, nós enxergamos falando, poxa, Deus me deu, na verdade, um privilégio. Deus me deu um grande privilégio de ter convivido com essa pessoa. Eu não merecia coisa alguma. O apóstolo Paulo, então, ele consegue enxergar isso. Não é à toa que ele diz aos filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A ideia do contexto ali é que ele não olhava para as circunstâncias. Trazendo isso para a gratidão,
O apóstolo Paulo não agradecia a Deus com base nas circunstâncias. Eu tenho escassez, hoje eu não vou agradecer a Deus. Eu tenho abundância, hoje eu vou agradecer. Não, quando ele diz posso todas as coisas, ele agradecia a Deus em toda e qualquer situação. Porque Deus o fortalecia. Porque Deus é o nosso maior tesouro, seja qual for a situação. Pode falar. Sim. É verdade, meu irmão. Viva então uma vida de gratidão. Alguém falou alguma coisa? Pode falar. É verdade. Inclusive, irmãos, o retiro aí de carnaval vai ser sobre gratidão. Esse é o tema do retiro. E a gente vai trabalhar bastante sobre esse tema. Até demais, né? Porque são 6 mensagens só sobre gratidão, imagine. Mas uma das questões também, eu não quero entrar tanto aqui no assunto, senão não vai sobrar nada lá para o retiro. Uma das questões é aquilo que o nosso coração dá valor. Se nós não damos valor para algo, a gente pode receber daquele algo em grandes quantidades, a gente não vai valorizar. E por isso, geralmente as pessoas se alegram mais com as coisas materiais do que com as bênçãos espirituais, porque elas amam mais as coisas materiais. E por isso, às vezes, elas passam o dia e se entristecem mais do que se alegram, porque naquele dia, aquilo que o coração delas ama não foi preenchido dentro daquilo que elas queriam. Então, a pessoa passou o dia, perdeu o emprego,
perdeu um monte de coisa material. Um exemplo, né? Aconteceu uma catástrofe, ela perdeu tudo. Só que teve um encontro com Cristo Jesus. Ela só vai valorizar isso se o Espírito Santo iluminar ela a entender que ter um encontro com Cristo Jesus é mais importante do que tudo. Então aí tem a ver também, a nossa gratidão vai depender daquilo que a gente ama, daquilo que domina o nosso coração. Um exemplo das crianças. Se a criança ama determinado herói, né, mais do que outro, gosta mais de um do que o outro, né, gosta mais do Homem-Aranha do que do Superman. Se você der o Homem-Aranha para essa criança, ela vai ser mais grata do que se você der o Superman, não é verdade? É o mesmo brinquedo. Então, é o mesmo brinquedo. Por que a criança geralmente não gosta de roupa? Porque ela dá valor para uma coisa que nós, adultos, não damos tanto valor. A gente dá mais valor para a roupa do que para brinquedo. Então, no final das contas, a gratidão tem a ver com a nossa visão de mundo. Se eu enxergo o mundo de acordo com como Deus enxerga através das Escrituras, eu dou valor para aquilo que Deus dá valor. E geralmente a gente faz o contrário. Olha a pessoa quando ganha na Mega Sena, por exemplo. Ela chora, ela fica alegre, né? Ela fica festejando. Por quê? Ela dá valor àquilo. Né? Claro que não dá valor, né? Só que a ideia da gratidão é essa. A gratidão vai girar em torno daquilo que a gente ama. O apóstolo Paulo ele estava mais preocupado com o crescimento espiritual, veja, aquilo que lhe dava valor, era mais a questão espiritual do que simplesmente financeira. Então, até em termos de quantidade, por exemplo, se ele soubesse que aquelas pessoas estavam bem financeiramente, né, tinham comprado muitos terrenos, muitos, naquela época, charretes, cavalos, sei lá, né, ele não ia se alegrar tanto quanto se ele soubesse que uma pessoa tinha crescido espiritualmente. Por quê? Porque ele dava mais valor para a questão espiritual. Então, a questão é, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, a maioria das pessoas vive uma vida de ingratidão porque elas acabam valorizando coisas que até têm valor, mas não são mais valiosas do que as coisas realmente espirituais. Bom. Sim, tanto na bênção como na dificuldade, né? Mas das duas formas, né? A bênção e a abundância e a escassez são dois contextos que podem provar a nossa fé. Para ver se o nosso coração está em Deus ou nas circunstâncias, né? Os dois, né? Eu acho. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta do irmão. Não sei se eu entendi muito bem. Você quer repetir? Não, acho que não tem uma porcentagem assim, né? De lado espiritual trabalhar mais na dificuldade. É em todas as circunstâncias, né? Tanto na abundância. É como o apóstolo Paulo disse, né? É você entender e ser satisfeito em toda e qualquer situação, independente da situação. Tem pessoas que negam a Cristo por causa da escassez. Tem pessoas que negam a Cristo por causa da abundância. Então, a ideia é a do apóstolo Paulo, viver contente em toda e qualquer situação. Mas o que vai fazer com que eu viva contente em toda e qualquer situação é eu dar valor àquilo que realmente tem valor. Se eu olho para as circunstâncias, para o beber, para o comer, para o vestir, e dou mais valor a isso, é óbvio que a circunstância, se eu tiver isso ou não, vai mudar o meu coração. Eu vou ser mais grato ou não. Mas se eu estou contente com Cristo, independente de qualquer circunstância, então as circunstâncias vão ter menos influência na minha vida espiritual, né? E eu posso ser grato a Deus mesmo em circunstâncias mais difíceis. Então é isso. Meus irmãos, vamos lá. Então temos que viver uma vida de gratidão. Agora, a atitude de uma pessoa vai dizer se ela é grata ou não. Gratidão é uma questão espiritual, né, de iluminação do Espírito Santo, para que a gente dê valor às coisas que realmente têm valor, e assim a gente vai ser grato por coisas realmente valorosas,
né, mais do que por coisas menos valorosas. Só que isso é demonstrado através de atitudes. Vamos supor que uma pessoa é muito grata a Deus porque Deus abriu uma porta de emprego para ela. Essa pessoa vai pegar o seu salário e vamos supor que ela é muito grata a Deus. Ela vai demonstrar isso através da sua atitude. Que atitude? Olha, sim, ela vai ajudar financeiramente a obra de Deus. É possível que uma pessoa diga para Deus: Senhor, eu sou muito grato por esse salário, e ela não se preocupe em ajudar financeiramente? Se ela fizer isso, então ela não está demonstrando verdadeira gratidão. O que eu estou querendo dizer é que as nossas atitudes vão demonstrar se somos gratos ou não. Suponhamos que estejamos tremendamente felizes porque Deus nos deu a Escritura. Se nós realmente somos gratos por isso, nós vamos fazer o quê? Ler a Escritura. Se nós desprezamos a Escritura, ou se nós não aproveitamos as oportunidades que temos para estudar a Escritura, nós podemos dizer que somos gratos, mas a nossa atitude vai demonstrar que, na verdade, nós não somos. Então, a nossa atitude vai dizer se nós somos gratos ou não. Pela atitude da pessoa dá para perceber isso, né? Atitude. Então, a gratidão, ela se revela através das atitudes. Já ouviram falar da história do papagaio João? Tem nenhum João aqui, né? Já ouviram falar da história do papagaio João? Certo diácono, não é nenhum diácono daqui, tá? Certo diácono tinha um papagaio. E esse papagaio repetia o Pai Nosso. Né? O diácono falava para ele: ó João, Pai Nosso que estás, aí o papagaio, no céu, santificado seja teu nome. E aí todo mundo ouvia falar da história do papagaio João, que repetiu o Pai Nosso, né? E, inclusive a Confissão de Fé do Westminster, sabia alguns trechos, né? Aí, certa feita, chegou um amigo desse diácono e deu para ele uma maritaca. O nome da maritaca era Graça. Já ouviram essa história? E aí chegou a maritaca Graça, né? Ficou ali junto com o papagaio, e o papagaio já olhou para a maritaca, né? Ficou todo feliz, e já levantou as suas asinhas ali, tal. E o pastor foi visitar esse diácono. O pastor foi visitar o diácono, era pastor novo na cidade, não sou eu, tá? Ouvi falar que você tem aí um papagaio que fala até o Pai Nosso, até o Catecismo de Westminster, ele repete. E aí chegou para o papagaio e perguntou para o papagaio, né? Para ele continuar, né? Pai Nosso que está... Aí o papagaio só com a maritaca lá, não falava nada. Santificado seja o seu... E o papagaio não falava nada, ficava com a maritaca. Ele, mas por que esse papagaio não está falando nada? Por que ele parou? O pastor perguntou para o diácono. E o diácono disse assim: olha só, depois que esse papagaio ganhou a graça, ele parou de orar. Será que a gente não é igual a esse papagaio, irmãos? Quando Deus nos dá a graça, a pessoa ora assim: eu preciso de um carro para ir para a igreja. Aí Deus dá a graça. Cadê a pessoa? Pegou a graça e... A pessoa, eu quero tanto dar o dízimo. Senhor, quero tanto dar dízimo. Me arruma um emprego para eu ganhar um pouquinho mais. Aí vai sobrar aquele tanto lá, tal, não sei o quê. Não estou falando que está certo, mas tem gente que faz isso, né? Aí Deus dá um emprego melhor ainda, aí a pessoa, agora eu já posso comprar outras coisas, já arruma outras despesas, pega a graça de Deus, deixa de orar, deixa de ir para a igreja e transforma a graça de Deus em desgraça. É assim com o casamento, é assim no namoro, é assim com muitas coisas. Muitos de nós, irmãos, é igual o papagaio João. Pegamos a graça de Deus e essa mesma graça nós não valorizamos, nós não somos gratos a Deus e nós não acabamos por não agradecer a Deus com as nossas atitudes. E pelo contrário, acabamos fazendo aquilo que é ao contrário da gratidão. O que é ao contrário da gratidão, irmãos? Uma das coisas, né? Murmuração. Ao contrário de dar graças, de agradecer, é murmurar. Você conhece pessoa murmuradora? Pessoa murmuradora, olha, ela vai chegar perto de você, vai ficar murmurando todo momento, né? Reclamando da vida, né? Só reclama, né?
é ao contrário de gratidão. Isso deixa a pessoa amarga, isso nos deixa infelizes, isso nos deixa tristes, e nós acabamos sendo ingratos a Deus. Veja, irmãos, nós temos tantas coisas, tantas graças que Deus tem dado para a gente, tantos motivos para agradecer. E quando nós começamos a fazer isso, que não é exercício psicológico não, tá? E muito menos é o retorno do universo, né, que as pessoas dizem, diga gratidão que vai voltar coisa. Não. É simplesmente Bíblia. Agradecer a Deus, a gente vai se sentir melhor mesmo, porque a gente simplesmente não vai olhar para aquilo que a gente não tem. Uma pessoa que só olha para aquilo que não tem, só reclama, a pessoa vai viver infeliz. Ele falou que fica repetindo até... A gratidão, segundo o padrão do mundo, é apenas uma confissão positiva. É apenas ser grato para que as coisas deem certo. E a gente não, a gente está se importando com agradar a Deus acima de tudo. Veja, parece que do ponto de vista humano, o apóstolo Paulo sempre viveu grato. Do ponto de vista divino, ele sempre viveu grato. E do ponto de vista humano, isso resultou o que na vida dele? Mas pouco importa. O nosso ato de gratidão não é pragmático. Eu sou grato para que eu fique mais feliz. Não, a nossa felicidade plena não está aqui. Eu vou ficar se eu for grato? Provavelmente sim. Mas essa não é a causa principal. Por isso, irmãos, primeiramente, para a glória de Deus, sejamos gratos ao Senhor. Agora, uma segunda coisa, e eu vou tratar essa segunda questão de uma forma mais breve. Do versículo 8 até o versículo de número 9, Paulo não fica só no passado. Ele não fica só naqueles elementos do passado pelos quais ele estava agradecendo a Deus. Aqueles elementos do passado faz com que Paulo expresse sua certeza por aquilo que Deus fará. E olha que interessante isso, né? A nossa gratidão a Deus e o fato de reconhecermos que Deus faz as coisas por nós, mesmo sem merecermos, quando compreendemos isso, isso nos dá convicção para olhar para o futuro, porque entendemos que o mesmo Deus que nos conduziu até agora é o mesmo Deus que vai continuar nos conduzindo. Esse é o raciocínio do apóstolo Paulo aqui. Veja, por exemplo, o verso 8 e 9. Olha só, verso 8. O qual, ele está falando aqui no contexto anterior da revelação de Jesus Cristo, então Cristo, né? O qual, Cristo, também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está falando, em outras palavras? Olha, eu sou grato a Deus por aquilo que Deus fez. Ele derramou o seu dom, Ele abençoou vocês, e Ele mesmo vai apresentar vocês irrepreensíveis até o dia do Senhor. Paulo está falando que uma obra que Deus começa, ele vai falar isso em Filipenses, né, capítulo 1. A boa obra que Deus começou, Ele mesmo vai aperfeiçoar. Deus não é como nós somos. O tanto de obra pública que você conhece que parou pela metade. Não fale. O ser humano vai até certo ponto. Ele não cumpre as suas promessas. A sua esposa pediu para você consertar uma coisa na sua casa, você, a cada 6 meses, ela fica te lembrando. De 6 em 6 meses fica repetindo. Cada hora é uma desculpa. Não tem escada, não tem furadeira. Não tem isso, não tem aquilo. E o ser humano é assim, irmãos. O ser humano é aquele que faz as coisas pela metade. Ou faz as coisas imperfeitas. E tudo que o ser humano faz pode ser aperfeiçoado. De certa maneira, pois tem defeitos. Mas Deus não.
A obra de Deus foi decretada antes da fundação do mundo. Os eleitos foram escolhidos antes da fundação do mundo. E aqueles em quem Deus, de fato, começou uma boa obra, Deus vai continuar essa obra até apresentar essas pessoas irrepreensíveis, sem pecado, na revelação ali, não sem razão, colocada a palavra dia com letra maiúscula pelo tradutor, porque ele já interpretou teologicamente dia ali como a volta de Cristo, o retorno de nosso Senhor. No contexto anterior, Apocalipse, a revelação de nosso Senhor. E o que dá base para essa expectativa do apóstolo Paulo, no versículo 9, é que ela está alicerçada na fidelidade do nosso Deus. Observe como isto está claro no versículo de número 9. Os irmãos podem ler, por favor? Meus irmãos, portanto, dê graças a Deus pelo que Deus fez. Reconheça aquilo que Deus fez, mas creia que Deus ainda fará. Deus ainda preservará. Pode ser de uma maneira diferente, pode ser de uma forma, não da forma que nós queremos, porque nós somos saudosistas, né? Ah, Deus, eu queria que Deus retornasse aqueles dias e fizesse daquela maneira. Deus não está comprometido em agradar a gente, mas que Ele vai continuar abençoando, vai. A sua igreja, os seus filhos, Ele vai continuar, não às vezes da maneira que a gente quer, mas Deus vai continuar preservando os seus filhos na fé. Isso nos dá confiança de que o futuro não é incerto para os filhos de Deus, de que o futuro dos filhos de Deus não depende de quem está no poder civil, não depende da economia, não depende da relação entre a inflação e a alta dos juros, que é uma discussão hoje em dia, né? Sim, isso influencia a nossa vida? Claro que sim, não é verdade? Só que não influencia a nossa participação no reino de Deus. Influencia no menos importante. No mais importante, ninguém pode tocar. Na nossa salvação, ninguém toca. E por isso nós podemos ter certeza de que aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar. Por isso, seja grato ao Senhor, mas se anime também em relação ao futuro. Não despreze, como na linguagem de Ageu, os pequenos começos. Pois quem diria, ou quem diria do contexto de Ageu, que aquele templo todo detonado, nada parecido com o templo de Salomão, iria ser mais glorioso, não glorioso fisicamente, porque também foi, né? A reforma de Herodes tornou o templo maior do que o templo de Salomão, mas não era isso. Glorioso porque ali adentrou o Filho de Deus, em carne e osso, divinamente adentrou aquele templo, de forma que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. O nosso futuro está nas mãos do nosso Deus, que controla todas as coisas, que está fora do tempo. O Cronos, o tempo só existe para a gente, passado, presente e futuro. Para Deus não há passado, nem presente, nem futuro. Isso é tão glorioso que nós não entendemos como isso funciona. Mas não precisamos entender, Deus só quer que a gente entenda, tudo está no controle dEle. Tudo está no controle do nosso Deus. Portanto, irmãos amados, capítulo 1, versículo 4 até o 9, nós vimos que a oração de Paulo expressa a sua gratidão pelo que Deus fez e a certeza pelo que Deus fará. Amém? Vamos orar para terminar a nossa reunião de estudo bíblico. Senhor amado, nós te glorificamos por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de mais uma vez estudar o texto sagrado. Ó Pai, e este estudo é tão importante, não por conta da igreja em si, mas porque essa palavra é tua. Esse texto foi o Senhor quem inspirou. E é exatamente o motivo pelo qual esse texto está aqui, ó Deus, para nos mostrar que um dia teu filho, inspirado pelo Espírito Santo, agradeceu ao Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis, e teve certeza, por causa das coisas que o Senhor fez, teve certeza de que o Senhor continuaria fazendo. Esse ensinamento, ó Deus, nos ajuda a entender, a assimilar, a viver isso na nossa vida. Nos livra, Senhor, da murmuração.
Nos livre de ficar falando mal, ó Deus, da vida, dos outros. Essa atitude tão mesquinha, de ficar murmurando, ó Deus. Tem misericórdia de nós, porque isso demonstra a nossa ingratidão. Mas nos ajude a ser gratos. E a prova de que somos gratos é que nós reconhecemos e também que praticamos. Nos ajude a ser gratos pelo que o Senhor nos deu. Se o Senhor nos deu um trabalho, nos ajude a fazer para a Tua glória e para ajudar financeiramente as causas do Senhor. Se o Senhor nos deu instrumentos, bens, nos ajude a usar isso para a Tua glória, ó Deus. Se o Senhor nos deu uma família, nos ajude a colocar a nossa família diante dos Seus pés, a ensinar a nossa família, ó Deus, nas Sagradas Escrituras. Essa é uma forma de agradecermos ao Senhor. Ó Pai, nos ajuda a ser gratos. E também, ó Deus, tira todo medo, toda inquietação, toda desesperança do nosso coração em relação às coisas dessa vida, às enfermidades, os maus que acontecem no mundo, o poder público e suas imperfeições. Nos ajude a entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Guarda a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, ó Deus, nos ajuda a aplicar essas coisas. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vida de todos os irmãos em Cristo Jesus e daqueles também que estiveram acompanhando através das redes sociais. E nós convidamos a todos, aqueles que estão nos acompanhando, que moram aqui em Juquiá ou na região, que possam vir aqui conosco participar dos estudos no Parque Nacional.